Olá, ouvintes do nosso podcast Mesa de Debates. Vai começar aqui mais uma entrevista, né, trazendo os principais assuntos, debates aí que precisamos fazer frente a essa conjuntura, né, tão complicada e difícil que o país e o mundo atravessa. E vamos dar continuidade aí aos nossos debates eleitorais, né, o nosso debate eleitoral, trazendo aqui pré-candidatos aí, seja deputado federal, seja deputado estadual, seja senador, e também a governador, e também, né, para presidente. Então, vamos aqui com o Charles Felizardo, ele que é pré-candidato federal pelo Partido dos Trabalhadores. A gente vai conversar aqui sobre conjuntura nacional, né, e desafios aí para os próximos anos. Então, tudo bem, Charles? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Boa tarde para todos, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai ver essa gravação, mas é de grande importância para nós. Primeiro, quero te agradecer pelo convite, né? Agradecer a todos os seus telespectadores aí, Guilherme, e dizer que é uma satisfação imensa estarmos aqui, né? Meu nome é Charles Felizardo, eu sou de Minas Gerais, sou do Vale do Jequitinhonha, né? Assim, uma das localidades mais pobres do Brasil, uma das localidades mais desprestigiadas também, e por isso nós estamos nessa caminhada como pré-candidato aí para proporcionarmos mudança em um futuro tão próximo, né? Em que nós sabemos que tem que haver diversas mudanças. Maravilha, Charles. Então, vamos aí para a primeira pergunta. Qual que é o objetivo aí da sua pré-candidatura e, quem sabe, aí, candidatura? A pré-candidatura, Guilherme, ela vem a partir do momento em que nós temos interesses em modificar um sistema político que nós temos hoje. Hoje, em Minas Gerais, não é segredo, tem muitos nomes dizendo ser representatividade, mas quando, na verdade, o que nós temos são pessoas que propriamente estão aí se colocando à disposição de um disparato, porque é justamente o que nós estamos vivendo nesse exato momento do meio político aqui em Minas Gerais. E claro que nós sonhamos em fazer a total diferença, trazermos para cá, né, para Minas Gerais, para o Vale de Jequitinhonha, para os vales, né, que nós temos aqui, localidades mais pobres, a oportunidade de crescimento, ou seja, o desenvolvimento regional. Eu tenho sempre batido nessa tecla, tenho sempre defendido que em Minas Gerais tem muitas localidades que nós temos que trabalhar demais para trazermos o desenvolvimento regional. Trazemos atenção, na verdade, né, das autoridades para essas localidades menos prestigiadas. E esse é um dos propósitos, poderia falar muitos outros, mas aí eu ia estender demais e acabar atrapalhando o nosso propósito aqui da entrevista. Mas em muitos dos propósitos que tenho, esse é um deles: melhorar recursos na saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento regional, desenvolvimento sustentável, entre outros, para Minas Gerais. Maravilha. Ô, Charles, você toca aí num assunto bastante interessante, né? E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa mudança aí, né, nesse sistema político, no jogo político. A pergunta que eu faço é o que você enxerga de errado nesse sistema político e como, né, mudar? A partir do momento em que você tem um sistema político voltado para um grupo de pessoas, então você tem um sistema político deficitário, porque o Brasil tem diversas miscigenações, diversas precariedades, diversas regiões, cada uma com sua realidade local. É claro que eu, como deputado federal, falo aqui por Minas Gerais, mas também não deixo de conhecer outros e outros caminhos em que Minas Gerais tem, em que o Brasil tem aí propriamente, e tem que haver mudança. Essa política em que nós temos hoje é uma política de retrocesso, né? É uma política de meia dúzia, é uma política que propriamente não fala em nome de todos os brasileiros, não defende os interesses de todos. É uma política de retrocesso que levou o Brasil a 50 anos de atraso.
Pelo menos é isso que muitos especialistas falam e pelo que a gente vê pelas redes sociais, entre outras informações, nos portais governamentais. Então, nós temos que mudar, temos que trazer novamente o pobre, né, para o orçamento, temos que dar prioridade a quem verdadeiramente precisa do governo e que essas prioridades cheguem até essas pessoas. Exemplo disso, geração de emprego e renda, saúde, educação, segurança pública. Isso pode ser feito só para uma meia dúzia de pessoas, isso tem que ser feito para uma conjuntura, para um coletivo, de acordo à necessidade de um coletivo. E isso é o que eu vejo que tem que mudar imediatamente. O pobre tem que voltar para o orçamento, tem que voltar a ter dignidade, tem que voltar a comer, tem que voltar a ser assediador de uma economia sustentável, fazer parte dessa economia e proporcionar com que essa economia seja crescente em um Brasil que necessita para ontem desse crescimento. Então, acho que tem que mudar imediatamente a conjuntura, a maneira de pensar, a maneira de fazer política, a maneira de transformar, né, as coisas e que essa transformação venha a ser abrangente a um coletivo. Maravilha, aí, Charles. Então, dando aí continuidade aí à nossa discussão aqui com o Charles Felizardo, né, pré-candidato aí do PT. Você falou aí de trazer o pobre, né, no orçamento, né? Esse aí é um discurso aí que eu vejo muito, né, do Lula, né? Só que a pergunta que eu faço é como fazer isso num momento onde banqueiros, empresários estão assim com muita ânsia de enriquecer, né? Com muita ânsia de lucrar ainda mais, né? De aumentar suas taxas de lucro nesse momento aí de crise econômica. Como trazer o pobre, né, no orçamento? Em um país tão rico, Guilherme, para se trazer o pobre no orçamento, basta querer e ter a sensibilidade de saber que políticas voltadas às, principalmente, né, para a população pobre, mais pobre, é um tipo de política que não pode se acabar durante existir a quantidade de pessoas mais carentes neste país. Então, nós temos que ver o seguinte: você fala da parte dos empresários que tentam, de todas as formas, cada vez que passa mais crescer. Eu, por exemplo, sou uma pessoa empresária, mas eu posso colocar para você o seguinte: dá para se gerar emprego, dá para se gerar oportunidade, dá para se pagar mais a quem tem mais, porque nós sabemos que no Brasil é tudo o contrário, quem tem menos paga mais e quem tem mais paga menos. E com isso, claro, entre muitas riquezas que o Tesouro Nacional tem, entre muitas cobranças, né, que nós temos a carga tributária maior do mundo, uma das maiores do mundo, né, se eu não me engano, nós só perdemos para alguns países aí, mas temos uma das cargas tributárias maior do mundo. Então, assim, é claro que nós podemos, de todas as formas, ser assediador de uma melhoria, principalmente para a população mais pobre. Esse é um discurso do presidente Lula, porque o mesmo conseguiu fazer essa proeza, conseguiu realizar essa proeza de 2003 até os meados de 2016. O pobre estava no orçamento, dava tudo certo. Nós vimos que o pobre ajuda a complementar a renda do país, é quem verdadeiramente paga a conta, e a participação do pobre na economia é visível para todos nós. Então, nós conseguiremos sim, com certeza, com tudo o que o Brasil produz, com toda a riqueza que o Brasil tem, né, que não deve ser destinado somente para meia dúzia, jamais, mas deve ser destinado para todas as pessoas que mais necessitam. Sendo assim, é muito fácil. Nós tivemos lá 17 milhões de pessoas no Bolsa Família. Se nós tivéssemos hoje, praticamente, o Brasil hoje alimenta 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no mundo. Quer dizer, o Brasil vende comida para 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no mundo comer. Então, só por aí você vê que o Brasil possui uma riqueza imensa. E nem vamos falar do minério, nem vamos falar do petróleo. Agora, se nós continuarmos o desmonte que nós estamos, entregando toda a nossa soberania nacional para os estrangeiros, para os capitalistas estrangeiros, aí realmente nós não conseguiremos orçamento para voltar o pobre para o orçamento. Mas tenho absoluta certeza que todos os programas que o PT implantou de 2003 aos meados de 2016, o qual depois do golpe foi desmanchado, nós consigamos sim trazer novamente o pobre e acrescentar o mesmo dentro do orçamento e fazer com que todas as famílias tenham direito em comer 3, 4, 5 vezes por dia, porque é assim que nós necessitamos do Brasil hoje.
Ô, Charles, eu queria que você fizesse aí uma avaliação prévia, tá certo aí que daria tema para uma outra entrevista, né, se a gente for aprofundar mais, sobre o atual governo. O atual governo é um governo descasado com a população, né? Isso dá para ver. É um governo que ele tem um sistema bem voltado para a era militar, né? Bem voltado para aquela era em que propriamente não tinha casamento com a sociedade civil. Hoje nós vimos da mesma forma, só que com uma diferença. É um governo, além do retrocesso, além de proporcionar um desgoverno a todos nós, é um governo que não segue nenhuma linhagem dos outros governos que governaram o Brasil, mesmo o próprio governo militar. É um governo que propriamente faz, né, a sua maneira, mesmo não tendo sucesso, quer de todas as formas conduzir um país que não tem por onde ser conduzido nesse desgoverno que nós vivemos. A política Paulo Guedes é uma das piores políticas que nós já tivemos no Brasil. É uma das políticas de maior retrocesso e está aí os números mostrando isso. Nós voltamos a população para 105 milhões de pessoas na incerteza alimentar, 25 milhões de pessoas na extrema pobreza. Olha, eu calculo mais de 50 milhões de pessoas desempregadas e na informalidade hoje. Então, nós temos um Brasil de retrocesso. É um tipo de política que não deve, de maneira nenhuma, ser prosseguida nem mais um ano, porque, infelizmente, a população, felizmente, infelizmente, a população mais pobre não suportaria. Mas, felizmente, nós temos aí 2022 que virá para transformar isso. A população dará novamente a resposta nas urnas e nós teremos aí de volta um governo popular, um governo que olhe verdadeiramente para o povo, o governo que propriamente obedeça às necessidades do povo e não que vai contra tudo que nós temos, né, de governabilidade no mundo. Esse governo Bolsonaro é um governo na contramão, é um governo que tem seus números e propriamente, mesmo assim, tenta maquiá-los de maneira diferente. É um governo que vai contra as instituições, que ridiculariza totalmente, né, o nosso poder judiciário, que ridiculariza totalmente as outras instituições, que tenta de todas as formas aparelhar instituições como Polícia Federal, entre outros, a um sistema governamental que não tem condição de se autossustentar, porque não é autossustentável nem para os mesmos que lá dentro está. Então, assim, é um desgoverno total que leva o Brasil na contramão de toda a governabilidade que nós temos no mundo, lamentavelmente. Certo. Ô Charles, eu faço essa pergunta basicamente aí para todos os convidados aí que envolve aí o tema das eleições, né, que é a respeito aí da provável vice-candidatura aí de Geraldo Alckmin como vice do Lula, né? Eu sou daqui do estado de São Paulo e eu fui professor da rede pública, né? E os professores da rede pública conhecem muito bem, né, o que é o Geraldo Alckmin e o que é o PSDB. Eu queria que você comentasse aí, né, essa chapa, né? Porque para mim fica meio complicado, né? Porque será que o PT aprendeu com os erros do golpe? Eu sou totalmente o contrário dessa chapa. Na verdade, o sonho de todo esquerdista, de todos que são petistas, todos nós, né? O sonho de todos nós era ter uma chapa do puro sangue. Mas eu também reconheço que nós não temos condição de fazer isso agora, devido ao retrocesso que o Brasil, ao caminho de retrocesso que o Brasil tomou nos últimos tempos. Nós tivemos uma presidente eleita com 54 milhões de votos, que foi cassada, né, derrubada do poder na marra, um poder tomado de assalto, porque assim é o que eu vejo a partir do momento em que não se provaram uma vírgula, né, de qualquer irregularidade desse governo, né, do governo Dilma. Então, a partir daí, nós vimos que nós temos um Brasil andando na contramão do que os brasileiros precisam. Exemplo disso, todas as reformas tomadas, elas foram contra os trabalhadores, foram contra os professores, foram contra os assalariados, foram contra tudo que nós tínhamos de mais sagrado em um país emergente como o Brasil. Lamentavelmente, se destruiu, só a Odebrecht teve demissão de mais de 350 mil pessoas, sendo mais de 50 mil engenheiros. Nós tivemos aí a Camargo Correia, que teve uma grande demissão. Nós tivemos aí a Friboi, né, o grupo JBS, que demitiu só em uma das suas unidades quase 200 mil pessoas. Então, só esse sistema golpista que se instalou no país
deu aí um prejuízo ao país, aproximadamente, até onde foi contabilizado, de 156 bilhões só nos primeiros anos. O que o Charles quer dizer com isso na parte do Geraldo Alckmin? O que uma coisa tem a ver com outra? O Geraldo Alckmin se torna hoje um mal necessário, ao meu ponto de vista. Um mal para aqueles que o vê mal e um bom para aqueles que o vê bom. Eu, por exemplo, gostaria que tivesse uma chapa inteiramente petista, do puro sangue, que pelo menos se nós saíssemos um pouquinho, tivesse o Boulos aí como vice, né? Ou então Flávio Dino, que lá estava em um partido comunista e que poderia ser um ótimo vice, né? Mas eu reconheço que quando se abriu espaço para uma frente ampla dos governadores progressistas do Brasil, em diversos estados do Brasil, em especial os estados do Nordeste, que lá começou com Flávio Dino, entre outros, e que eles montaram, então, uma frente progressista e colocaram vários governadores dentro do partido PSB, e avançaram o Brasil adentro, colocando mais e mais integrantes, e elegeram, entre eles, o Alckmin como um dos melhores vices para a companhia do Lula, então nós não temos o que falar. Na verdade, o que eu tenho a dizer é que é um grande passo da democracia. Dois adversários políticos, inimigos jamais, porque o Alckmin nunca foi inimigo do Lula, e o Lula nunca foi inimigo de nenhum partido, nenhum político. Isso mostrou bem claro que tem maior facilidade de fazer uma conjuntura política, né, uma junção política com qualquer um dos candidatos que tivesse. Então, o Lula fez majestosamente a aceitação do Alckmin na sua chapa. Por que nós precisamos disso agora? Veja bem, nós temos 41 milhões de pessoas trabalhando. Nós somos 213, quase 214 milhões de brasileiros. Nós falamos aqui agora de 105 milhões na incerteza alimentar. Nós falamos aqui agora de 25 milhões na extrema pobreza. Essas pessoas precisam ter uma oportunidade de emprego. Elas precisam voltar, nós precisamos ter uma política que volte novamente à credibilidade com os empresários. Se o José de Alencar hoje fosse vivo, seria novamente um ótimo vice para o Lula. Mas como não temos esse grande empresário que quer verdadeiramente pegar essa batalha, nós vimos aí o Alckmin, que traz uma região eleitoral de grande importância para todos nós, que é o estado de São Paulo. Nós sabemos que o Alckmin teve pesquisas positivas lá para governador. E que também, junto com o Alckmin, vem as iniciativas privadas, que eu calculo. Iniciativas privadas, junto com iniciativas públicas, nós geraremos empregos e geraremos emprego de qualidade aos brasileiros que necessitam. Então, o Alckmin traz essa credibilidade. Se torna mais do que necessário o Alckmin nessa chapa do Lula agora. E vale ressaltar que a frente ampla dos governadores é que elegeu o Alckmin seu representante para essa chapa Lula e Alckmin 2022. Ô, Charles, como que funcionaria, então, essa parceria entre público e privado, né? O que isso significa um modelo de privatização ou não? Não. Não significa um modelo de privatização. Pelo contrário, nós sabemos que o Brasil é um país emergente e que as iniciativas públicas aqui não conseguem ser fomentadoras da quantidade de empregos e das necessidades todas que os brasileiros têm. Sendo assim, nós contamos com as iniciativas privadas, ou seja, empresas privadas, que venham ter parcerias e credibilidade com o governo, para assim também ser fomentadores de empregos. Bem claro, você é um microempreendedor. Se eu sou o presidente da República e eu coloco à sua disposição hoje 15 mil reais para a sua empresa, para a sua microempresa, e você consegue montar uma loja de cachorro-quente, você consegue montar aí uma loja de roupa, se você consegue montar uma lanchonete, um restaurante, então você vai ter lá empregado um garçom ou dois, você vai ter lá um balconista ou dois, você vai ter lá uma cozinheira ou duas, então aí começa então nossa parceria da iniciativa pública e privada. O governo dá os incentivos e a credibilidade, que é justamente o que o governo Bolsonaro hoje não gera credibilidade a nenhum dos empresários, não gera credibilidade de maneira nenhuma, né, às iniciativas públicas, e com isso os empresários recuam. Tanto que está aí, os investidores da Bolsa retiraram só esse ano 8,11 bilhões já foram retirados de investimento no país.
Por aí você vê que nós estamos à beira, né, de um colapso financeiro. Economicamente, nós estamos cada vez que passa se afundando. Isso é o quê? A falta de credibilidade governamental, que leva com que as iniciativas privadas não seja mais investidor. Assim sucessivamente, quem tem um restaurante com 10 funcionários demite 5, porque sabe que a partir do momento em que o governo não está alinhado com as iniciativas privadas, não está gerando um PIB positivo, não está gerando uma economia sustentável, todos os empresários começam a recuar. Então, assim sucessivamente, nós precisamos, né, das iniciativas públicas e privadas. Iniciativas públicas aonde o governo federal, né, consegue gerar emprego, consegue fazer investimentos, consegue destinar recursos que sejam propriamente levados a essas empresas. E, sucessivamente, essas empresas se tornam, então, um campo gerador de mais emprego. Sendo assim, em parcerias com o governo federal, conseguimos fomentar. Privatização aqui no Brasil não funciona. Isso eu tenho plena convicção. Ô, Charles, você disse aí que é empresário, né? Queria que você falasse aí o se o governo Bolsonaro foi danoso para os empresários e assim, e qual setor que foi mais danoso e qual que foi a consequência aí do governo aí para vocês? Eu gostaria que você repetisse a pergunta novamente, meu nobre, porque eu tive uma pequena interferência aqui, por gentileza. Tudo bem. Você citou aqui, né, que você é empresário, né? Eu queria que você falasse assim, o quão danoso aí o governo, se o governo Bolsonaro foi danoso para empresários aí como você. Você me pergunta se o governo Bolsonaro... Foi danoso para setores de empresários como você. Sim. Eu sou um empresário do ramo do granito, né? Eu tenho uma empresa que presta serviço a outras empresas do ramo do granito, tá? O qual hoje, por exemplo, nós já estamos preparados para a extração também, né? Mas o governo Bolsonaro é um governo de retrocesso, principalmente para pequenos empresários. Seja ele de qual natureza nós estivermos, infelizmente hoje nós conhecemos diversos empresários que vêm a reclamar do sistema governamental hoje instalado. Não é segredo que há um tempo atrás o Paulo Guedes mesmo deu uma entrevista dizendo, olha, deixa, e falou um palavrão, tá? Damares, deixa, né? Nós temos que salvar as grandes empresas e que as pequenas empresas que não dão lucro, né, se danem, para não falar uma outra coisa aqui no seu canal. Mas só deixando bem claro que depois disso nós tivemos o quê? É fato. Hoje o Brasil ultrapassa muito mais de 16 milhões de pessoas desempregadas. Isso não é segredo. Isso quer dizer o quê? Que o pequeno empresário, que os empresários em si do Brasil têm tido aí uma erva daninha, uma coisa maldita, uma coisa amaldiçoada, o qual esse governo, não sei se você percebeu, mas é um governo que passa 24 horas fazendo campanhas políticas, motociatas, sabe, carreatas, enfim, esse tipo de coisa, montando em cavalos, enfim. E você não vê, você sabe que é um governo de trabalho. Não é um governo que até hoje não mostrou um plano de gestão, não mostrou para que veio, não mostrou um plano, sabe, econômico. O plano econômico desse governo é só privatizar, 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 como se isso fosse a única solução que nós temos. Então, eu acho que não só para mim, o plano desse governo, sabe, desse desgoverno foi, sim, né, uma desaceleração na economia e foi inimigo, foi danoso para todos os empresários brasileiros. Em especial, somente os do agronegócio, entre outros que estão aí batendo palmas. Mas os demais empresários sabem o que eu estou falando. É um governo danoso para muitos e muitos empresários brasileiros, lamentavelmente. Perfeito, o Charles, e dando continuidade aí ao nosso papo, né? Agora nós vamos falar aí de pandemia, né? E qual é a avaliação sua, né, da gestão do governo federal nesse momento aí de pandemia? A avaliação minha é que nós passamos por um desgoverno mais irresponsável da história do Brasil. Um dos mais irresponsáveis.
irresponsáveis do mundo. Eu gosto de falar sobre isso e até te parabenizo por você trazer de volta para nós 2020 e essa continuidade, né, da pandemia que nós estamos. Ficou provado, bem claro para todos nós, que a vacina realmente era combatente ao próprio vírus e que reduzia a quantidade de morte e fazia com que algumas pessoas ultrapassassem esse momento escuro, né, que o Brasil e o mundo passou com mais facilidade, com menos sofrimento. Mas esse governo, pelo jeito, queria proporcionar muito sofrimento. Indo o contrário de tudo isso e querendo de todas as formas uma propina da vacina, o qual foi demonstrado lá através, né, da CPI, e o mesmo que cobre da CPI, se tiver alguma dúvida, nós vimos bem claro que o Brasil teve como prioridade um dos países que foram oferecidos 70 milhões de doses da vacina em tempo hábil para combate à doença naquele exato momento em que nós precisávamos em 2020. Nós vimos bem claro, aí muitas pessoas falam assim, mas por que ofereceram, né, para o Brasil, se nós temos países muito mais importantes, sabe, economicamente do que o Brasil? Primeiro acontece o seguinte, o Brasil alimenta 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Então, o mundo ficou com medo de ficar com fome, porque se as mortes no Brasil fossem aceleradas, como aconteceu em vários países, nós sabemos que poderia prejudicar o agronegócio e o Brasil, então, não ser mais, né, o sustentador de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, o qual o Brasil alimenta. Então, sendo assim, os laboratórios escolheram alguns países para oferecer como prioridade a quantidade de vacina. E o Brasil foi contemplado a isso. Naquele tempo, nós vimos bem claro, através dos e-mails e todas as coletas de informações entre depoimentos, entre outros, que foram colocados na CPI, nós vimos bem claro que os brasileiros tinham como prioridade 70 milhões de doses, e que não cabia a um gestor, presidente da República, a decisão se pegava ou não essa vacina. Cabia o Conselho Nacional, né, de Saúde, a Anvisa, entre outros, a elaboração ali, então, de um projeto, se recebia ou não isso. Mas, quando nós deixamos, né, de receber essa quantidade que foi nos oferecida, nós passamos a fazer o quê? Nós passamos, né, a afrontar, né, propriamente aquela boa vontade ou aquele interesse que os mesmos tinham de oferecimento para o Brasil de 70 milhões de doses. Se naquele exato momento, segundo os especialistas, nós tivéssemos recebido aquela quantidade de dose, hoje nós teríamos muitos brasileiros com suas vidas poupadas e menos famílias que teriam chorado, como nós vimos aí. Quantas famílias choraram, né? Quanta tristeza. Já chegamos a 650 e poucos mil mortos, desculpa. 650 e poucos mil mortes. 650 e poucas mil famílias que não tiveram nem direito de enterrar seus entes queridos. Por simples fato de um presidente achar que a cloroquina era mais eficiente. E o mais interessante, pegar o dinheiro público e comprar alta quantidade de cloroquina, e alguns imbecilizados médicos que já deviam de ser responsabilizados por isso, já devia de estar respondendo por muitos atos insanos cometidos só por simples fato de estar de um lado político, contra propriamente todos os estudos científicos que nós tínhamos no mundo falando para ir para o outro lado. É um presidente irresponsável, tá? Irresponsável. Nós vimos por que ele deixou de comprar aquela vacina, porque queria comprar outra, a tal da Covaxin, que não tinha eficácia como as outras propriamente, diz aí os estudos, e só deixando bem claro, tudo isso em nome de uma propina que chegaria a 1 bilhão, segundo os levantamentos da CPI. Então, só deixando bem claro, foi um governo irresponsável que, infelizmente, trouxe danos. E os danos estão aí, mortes e mais mortes, chegando a 650 mil mortos, lamentavelmente. E a pergunta que fica, né, que acho que muitos ouvintes poderiam fazer, o que você faria de diferente? Eu vou te dar um pequeno exemplo do que eu faria. Em 2015, eu fui secretário de administração e do planejamento aqui na minha cidade. Uma cidade pequena com 21 mil habitantes, nós tínhamos 350 casos de dengue.
logo quando eu assumi a Secretaria de Administração e do Planejamento. Como o prefeito teve que viajar bem no período por motivo de saúde, eu fiquei, então, ali como responsável propriamente do setor administrativo naquele exato momento. Recebendo no meu colo, em que um novo secretário de saúde também, que entrou junto comigo, que, por sinal, vou deixar aqui um abraço especial para ele, Renato da Saúde, um dos melhores secretários que já teve aqui, me apresentou-me, então, ali, 350 casos, né, e em estado crescente, né, porque praticamente todos os dias aparecia um caso novo. Eu poderia, então, se eu tivesse que fazer igual ao Bolsonaro, mandar distribuir, então, sabe, paracetamol para todos os medinenses, e assim eu acho que eu conseguiria acabar com a proliferação, né, do mosquito? Não. Eu convoquei imediatamente o Conselho Municipal de Saúde, entre eles todos os médicos do município, enfermeiros, e ali nós fomos elaborar um projeto de enfrentamento a isso. Como eu não sou médico e não tenho nenhum estudo na área, não sou cientista, eu ouvi o que o conselho me passou. E o próprio conselho me disse, olha, o problema está nas casas. É as casas que estão com quintal sujos, é os terrenos que estão sujos, é garrafas, é pneus, é diversas sujeiras que lá está tendo o criatório dos mosquitos. É lá que nós temos que fazer a limpeza primeiro. Depois nós vamos recrutar um grupo propriamente de saúde maior para enfrentamento do problema. E assim nós fizemos. Dentro de 30 dias, nós reduzimos os casos para 5. Só para você ter ideia, com todo esse trabalho. Mas como eu não era médico, eu busquei o conselho em quem era. Eu busquei o conselho no Conselho Municipal de Saúde, que é onde tinha bastante pessoas da área de saúde que poderia me trazer, então, essas informações. Eu, no lugar de Bolsonaro, tinha feito a mesma coisa. Convocava os melhores médicos do país, os melhores infectologistas, os melhores especialistas que nós tínhamos, e ali nós íamos perguntar, 70 milhões de doses da vacina é realmente eficiente para combate ou enfrentamento à própria doença? Tenho absoluta certeza que os médicos não imbecilizados, como um grupo que nós vimos aí, que receitou cloroquina, mas que a maioria que tem seus estudos, que honra propriamente o diploma que tem, com certeza falaria, Charles, vamos adquirir a vacina. É um teste, mas é a única esperança que nós temos aqui. E 70 milhões de doses, eu tenho absoluta certeza que vai reduzir a quantidade. Não cabia a mim ter enfrentamento da vacina, dizer que era eficaz, ou que o cara ia virar, sabe, jacaré, ou ficar, sabe, colocando memes, fake news ou qualquer outra coisa. O que cabia a mim como gestor é buscar conselhos, como não sou profissional da saúde, pegar aqueles conselhos e transformar propriamente em um rumo, em um caminho para combate ou pelo menos enfrentamento à própria doença. E era isso que eu faria. Tá aqui no mudo, voltou. Agora, né, saindo desse tema aí né, da pandemia, e né, dando continuidade aqui no tema da pandemia, a gente falou aqui muito do governo do governo federal, mas e os governos estaduais? Você está aí no estado aí gerido aí pelo Zema, né, do Partido Novo. Como que você avalia a atuação do Zema? A atuação do Zema aqui é uma das piores que nós já tivemos em Minas Gerais, ao meu ponto de vista. E ele acabou de dar um tiro no pé a partir do momento que recebeu uma indenização de 37,7 bilhões. Foi uma indenização de um processo aberto pelo Ministério Público Estadual contra a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce teve um acidente em Brumadinho aqui, que não é segredo, matou muitas pessoas nesse acidente da barragem, né? E causou muitos danos ambiental ao estado de Minas Gerais. Sendo assim, o Ministério Público fez seu papel, processou a Vale do Rio Doce a indenizar aquelas famílias, o qual a mesma vem fazendo isso, né, em Brumadinho, e processou em um outro processo que a Vale repassasse a Minas Gerais uma indenização de 37,7 bilhões para reparo de danos ambientais, entre outros causados aqui no estado. Sendo assim, o Ministério Público ganhou o processo.
e fez uma ata com que, colocando nessa ata que esse dinheiro fosse distribuído, né, em caráter popular, ou seja, fosse distribuído para os municípios por igual, para diminuir os impactos ambientais, né, causado pela aquela barragem que estourou lá de Rejeito e causou diversos danos aí pelo estado de Minas Gerais. A Vale nem recorreu, ela pagou diretamente 37,7 bilhões para o estado de Minas Gerais, o qual o covarde desgovernador de Minas Gerais fez um pequeno projeto e mandou para a Assembleia Legislativa no início de 2021, repassando 1,5 bilhões apenas para cada município. Sendo assim, os deputados estaduais de Minas Gerais ficou sentado em cima desse projeto até que conseguiram negociar com que esse recurso chegasse às prefeituras livres pelo o recurso 100, ou seja, recurso 100 é aquele recurso onde o prefeito gasta como quer. Eles não queriam que viesse casado, por exemplo, não queria que viesse para obras, por exemplo, recuperação de nascentes, rios e tudo mais. Queria que viesse livre, para que esse ano de 2022, assim os prefeitos fizessem campanha política para os mesmos. O tal governador Zema imediatamente aprovou e sancionou aí, destinando 1,5 milhão, 1 bilhão e meio, né, para diversos municípios. Municípios igual o meu, por exemplo, recebeu 1,5 milhão. Mas tem municípios vizinhos aqui menor, igual Cachoeira de Pajeú, entre outros, que receberam 750 mil reais. Tá? Então, sendo assim, Zema ficou sentado em cima de 36,2 bilhões, o qual o mesmo está lá com 36,2 bilhões, nem o repasse por lei do salário dos professores, o mesmo não fez. Tá? Então, só deixando bem claro, é o pior governo que nós tivemos aqui, é um desgoverno total, descasado com a população também, um sistema bolsonarista mais empoderado para o lado dos empresários, e assim sucessivamente. Quando eu falo empresários, não falo os empresários de Minas Gerais, não. Os empresários, seus amigos, o qual mesmo quis até privatizar a educação de Minas Gerais. Construiu, então, um projeto chamado Somar, mandou para Assembleia, querendo de todas as formas privatizar a educação de Minas Gerais para seus amigos. Supostamente, as informações que nós temos seria para a Croton. Para quem não conhece, a Croton é o dono da Unopar, que seria, então, a empresa que ganharia, então, aí a privatização da educação. Essa empresa sonhava, então, em produzir educação só via internet aqui no estado de Minas Gerais, tirando totalmente as escolas físicas. Tá? Então, assim, é um governo de retrocesso. Não conseguindo isso, ele racha esse projeto no meio e constrói um projeto bonitinho chamado Mãos Dadas. Manda para os municípios, pegando algumas escolas que nos municípios eram estaduais e transformando em municipais, ou seja, piorando a qualidade do ensino. Isso aí muitas pessoas vão dizer, não, mas municipal não vai piorar a qualidade, porque, por exemplo, São Paulo, a cidade de São Paulo, consegue ter escolas eficientes, sim. Tem muitas cidades que conseguem arrecadar muito bem e eles conseguem, sim, ter uma educação excepcional. Mas a maioria das escolas brasileiras, municipais, estão caindo aos pedaços. Os municípios são deficitários e não conseguem ser fomentador de uma educação de qualidade. Sendo assim, repassando essas escolas, municípios como o meu ficará deficitário em 1,014 milhão ao ano. Nós teremos uma educação de péssima qualidade, uma ofertação de merenda e educação, além de salário de professores, infelizmente, né, em ordem decrescente, voltando para trás, como um caranguejo. Então, lamentavelmente, esse é um dos péssimos governadores que nós tivemos aqui. Para mim, um dos piores. Perfeito. Ô Charles, já que você citou aí a educação de Minas Gerais, nós estamos acompanhando uma greve de professores do Estado contra, né, as políticas educacionais aí do governo Zema. Como que você enxerga essa greve? Eu quero parabenizar os profissionais de educação que têm sido guerreiros aqui no estado de Minas Gerais.
a gente sabe, quem já trabalhou no poder público sabe o quanto os professores têm sofrido. Tem professores aqui que trabalham na zona rural, eles vão de carona todos os dias e voltam de carona. Muitos deles, na hora de voltar para casa, não tem carro para voltar, fica a tarde toda no sol quente, aguardando ali uma carona, alguém que tenha boa vontade para lhe trazer até a cidade e o mesmo ir para sua casa, fazer um almoço, cuidar dos seus filhos, enfim, tocar a vida que tem depois das escolas. Então, nós vimos que os professores de Minas Gerais têm sido guerreiros. Desde 2017, não tem aumento de maneira nenhuma após o golpe. Nós vimos que o piso salarial não foi cumprido, a lei do piso salarial votada em 2008, uma lei criada pelo presidente Lula, não foi cumprido. E agora o presidente da República vem a público dizer que deu aumento de 33% do piso salarial para os professores. Mas o mesmo não repassou através do Fundeb esse valor para que chegue nos estados e municípios. Alguns municípios, como o meu, está de parabéns, conseguiu dar um aumento por ter poupado lá atrás, num período de pandemia, em que não teve, né, funcionando a própria educação, né, da maneira que devia de ser presencial. Então, muitas das prefeituras pouparam aí um bom dinheiro com merenda, né, com transporte escolar, enfim, diversas modalidades que vieram aí dar esse aumento do piso salarial. Mas existem alguns municípios que, infelizmente, já eram deficitários, não conseguiram de maneira nenhuma. E esse desgoverno que nós temos aí é um desgoverno que reteve o dinheiro para dar aumento juízes e promotores. Então, assim, não que eu tenha alguma coisa contra aumento de juízes, aumento de salário de juízes e promotores, mas nós não podemos esquecer também da polícia, nós não podemos esquecer dos professores, nós não podemos esquecer dos servidores públicos em geral, que também necessitam. Mas parece que o mesmo deve ter alguma coisa a sabatemer, porque primeiro ele foi agraciar juízes e promotores, deixando então os professores de fora, os policiais civil e militar de fora, e vários outros trabalhadores do meio de segurança pública, né, de fora. Então, sendo assim, esse é um desgoverno que nós, infelizmente, repudiamos e esperamos que não volte, que a população não volte nesse tipo de modelo, esse modelo de desgoverno que nós temos aqui. E eu vejo essa paralisação dos professores como grandes guerreiros, estão de parabéns, vão para cima mesmo. E esse ano de 2022 mostra esse governo que não é ele que manda no estado de Minas Gerais, mas sim todos nós, em especial os professores, que é onde começa tudo. É onde começa tudo na vida de todos nós, e nós temos que valorizar essa classe e muito. Mas, infelizmente, esse desgoverno, que prometeu o contrário no período de campanha, não faz isso. Ô, Charles, uma coisa que eu acho que precisa ser discutida aí é a revogação aí de todas as reformas e ataques que da época do golpe e também do governo Bolsonaro, né? Como que você enxerga essas revogações, né? Tipo, como, né, revocar, por exemplo, a PEC do teto de gasto, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, como revogar essas medidas? Muito fácil. Elegendo uma Câmara que tenha compromisso com essas mudanças em 2023. Nós precisamos de 2/3 para revogar muitas dessas medidas. Outras, nós vamos precisar de um plebiscito popular. Lamentavelmente, o povo vai ser convocado novamente a comparecer às urnas para um plebiscito popular, porque muitas dessas medidas foram bem marradas e, conhecendo a Constituição Federal como foi modificada, que hoje parece uma custa de retalho, né? Porque tem tantas modificações que ninguém sabe mais o que está vigente e o que não está mais. Então, assim, só deixando bem claro, precisamos de imediatamente reformular nossos conceitos para 2023, colocando lá, a partir desse ano de 2022, colocando para 2023 na Câmara Federal e no Senado, deputados que tenham compromisso com o presidente Lula, com o sistema que tem que ser mudado, para assim nós conseguirmos revogar muitas dessas leis, que serão criadas outras por cima.
Agora, para a criação disso também, nós precisaremos de 2/3. Então, precisa-se ter 2/3 e 2/3 do Senado, porque algumas dessas votações não são de maioria simples, são de 2/3. Então, fica na mão da população. Se vocês realmente querem uma mudança para 2023, precisa votar certinho em 2022. Preste atenção no Centrão, em toda essa bandidagem, né, que se apropriou do sistema político, que já estão fazendo casas lá há 50 anos, 40 anos, né, como muitos e muitos deputados do estado de Minas Gerais, de São Paulo. Não elege uma Carla Zambelli mais, gente, pelo amor de Deus. Não elege uma Joyce Hasselmann mais, pelo amor de Deus. Isso não é um tipo de gente para representatividade. Sabe, um Eduardo Bolsonaro que vai para São Paulo e, sabe, e se elege lá. Não precisa falar muito, nós temos um tiririca aí também, que é de Itapipoca, vive lá em Itapipoca e se elege dentro do estado de São Paulo. Assim, precisamos reformular, repensar, analisar e colocarmos pessoas lá que tenham compromisso em votar nesses 2/3 para desfazer todas essas medidas bandidas de retrocesso que só vem tirar direito do trabalhador. Se o trabalhador quer mudança, pense na Câmara Federal e no Senado. Sozinho o presidente Lula não conseguirá fazer nada. Ô, Charles, vocês, né, que estão aí, né, na pré-candidatura e por uma vaga aí na Câmara, né, dos Deputados, acreditam mesmo que é possível conseguir esses 2/3, né, a maioria aí na casa para poder revogar essas reformas, né? Porque vocês vão ter bastante concorrência, né? A concorrência, ela faz parte do ato democrático, né? Nós vamos ter uma concorrência até de pessoas esquerdistas também. Mas só deixando bem claro que eu acho que, assim, 513 deputados, dá para se ter uma mudança boa. Nós precisamos de 2/3, e eu acho que vai conseguir sim. Eu acho que a população dará resposta, porque a população está cansada de sofrer, viu muito bem o golpe que se instalou em 2016, aí, deram o golpe. 2018, o golpe continuou aí com Bolsonaro, e esse bando, sabe, de, de, sabe, de saidores da catacumba, que isso saiu da catacumba, eu não sei de onde saiu tanta gente que não presta, como nós vimos aí agora na Câmara. Só o comentário abriu o portal do inferno e saiu, sabe-se lá o quê. Pois é. Dessa caixa de Pandora de Bolsonaro saiu essa renca que destruiu o Brasil aí, que não tem compromisso nenhum com o Brasil, com os brasileiros, e fizeram tudo isso. Então, se o povo quer mudar, está na hora da mudança, está na hora da transformação. E a transformação é agora, 2022, mostrando para essa turma que não é eles que mandam, e sim o povo, por sua maioria, exercendo o artigo 1º da Constituição Federal, em que diz que todo poder emana do povo, e o povo é que tem que ter o seu poder acima de tudo, né? Elegendo lá os seus eleitos, né? Sabe, colocando lá seus representantes eleitos para a sua representatividade. Vocês sabem muito bem, viu, esse deputado de Minas Gerais que até, sabe, apresentou armas, dizendo que o Lula podia ir lá. Quer dizer, olha, eu quero dizer bem claro, um deputado federal, ele tem a obrigação de receber na sua porta quem for na sua porta, porque ele também vai na porta de muita gente pedir voto. Então, está na hora do povo ir cobrar, sim. Está na hora do povo ir para cima. O Lula quis dizer isso, que o povo tem que cobrar, o povo tem que ir na casa, o povo tem que chamar sabe, a própria família e mostrar para eles que o povo está cobrando, para que a família também cobre desse deputado. Eu entendi o que o Lula quis dizer. O Lula quis dizer assim, olha, cobre, vai na porta do deputado e faça cobrança, porque o mesmo não pode continuar votando contra o povo. Não pode mesmo. Isso é óbvio. Sabe? Ninguém elege lá sabe, um superstar, não. Ninguém se elege uma estrela, não. Nós elegemos um representante, um funcionário público eleito pelo voto. Não muda nada. Ele pode ser demitido também a partir de um impeachment. A partir do momento que o povo não quer ele lá mais, a partir de um processo de cassação, ele é demitido. Então, nós não temos estrela lá, não, e não temos político de estimação, não. Não existe político de estimação. O que nós temos é representante do povo que trabalha pelo povo e deve trabalhar pelo povo, obedecendo somente o povo como soberano, né, das suas vontades, e não da vontade de políticos vagabundos. Certo.
Vamos aí dar continuidade, né? Outro tema aí que é preciso aí debater, né? E que a direita, né, e a extrema-direita usam esse tema de maneira demagógica, que é a questão aí da corrupção, né? Como que você enxerga essa questão e o que fazer para combater de maneira efetiva essa questão sem cair, né, naquela ladainha da direita né, que ela faz sobre esse tema? A primeira coisa que nós temos que fazer, né, para combate à corrupção é criar uma lei específica de combate à corrupção. Porque vim com essa de que Sérgio Moro apresentou um plano anticorrupção. Sérgio Moro apresentou um plano que só bonificava juízes e promotores. E nós sabíamos por quê. Porque logo em seguida, depois da Operação Spoof, mostrou bem claro que o juiz é que era o verdadeiro bandido. Como diz o Glauber Rocha, o juiz que era o ladrão. Né? Então, nós vimos bem claro agora, por exemplo, o Tribunal de Contas acabou de mandar para a casa do Deltan Dallagnol, né, quase 3 milhões, né, vai chegar lá, quase 3 milhões em precatórios, ou melhor, em cobrança de boletos que vão para lá para ser devolvidos novamente aos cofres públicos. Então, só deixando bem claro, só de diárias, tá? Isso nós não estamos falando de outros gastos em que eles tiveram relevantes. Estão aí no portal, aí mostrando bem claro que foi gastos exuberantes, gastos, sabe, astronômicos. Então, para se combater a corrupção, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar leis e mecanismos específicos. Depois, criar leis e mecanismos libertando as instituições de aparelhamentos, como o próprio Bolsonaro fez agora com a Polícia Federal. Aparelhou todo em volta, né, do seu governo, sendo assim a indicação do chefe da Polícia Federal já é muito suspeito quando nós temos um presidente da República, seja ele qual for, ele que indica o chefe da Polícia Federal, é muito suspeito, nós tínhamos que ter uma votação entre isso e que vários nomes fossem colocados e que assim que ganhasse propriamente, que tivesse uma carreira, que tivesse uma conduta, sabe, ilibada, é que fosse então aquela pessoa que ia conduzir aquela instituição. Ministério Público da mesma forma. A indicação do Aras, nós vimos aí o Aras, sabe, trabalhando de advogado do próprio presidente Bolsonaro e da família, né, pedindo arquivamento de diversos processos. Então, esses mecanismos têm que ser libertados. Essas instituições têm que ser criadas leis e mecanismos em que nós sabemos para libertação e que não tenha intervenção de maneira nenhuma do poder político a essas instituições. Sendo assim, o único que vai intervir é somente as leis criadas. Exemplo disso, se criarmos leis de combate à corrupção, que essas leis sejam respeitadas na íntegra, até pelos representantes, pelo próprio servidor público, e não seja infligido, como nós vimos, como aconteceu no caso de Deltan Dallagnol, do Moro, entre outros, que acabou sendo infratores das leis e fazendo, então, a sua maneira, uma maneira de combater a corrupção. Não se combate um crime, né, cometendo outro. Não se combate um erro cometendo outro, jamais. Então, esses erros precisam ser revistos e legislaturas têm que ser criadas para ser criados, né, ferramentas e mecanismos que dê liberdade às instituições de não ser aparelhadas e não ser, né, interlaçadas propriamente a sistemas políticos ou ter aí vínculos, né, de indicações políticas, né, nessas conjunturas das investigações. A família Bolsonaro, por exemplo, não consegue ser investigada em nada, porque toda vez que vai ser investigado, tem lá um delegado da Polícia Federal que é afastado, tem lá né, propriamente um servidor que, infelizmente, perderá o seu emprego por simples fato de estar cumprindo o seu papel. Então, esse tipo de coisa que nós temos que combater, além de criar leis mais severas, mecanismos que sejam severos e que dê liberdade às instituições de trabalhar não aparelhadas de maneira nenhuma a qualquer poder político. Ô, Charles, no começo aí da nossa entrevista, você citou aqui, né, essa relação conturbada, né, que o governo Bolsonaro tem com o STF, e não só o Bolsonaro, e o bolsonarismo também, né? Como combater isso, né? Porque muitas das vezes não, estou sendo até
leviano ao falar isso, mas assim, é uma posição que é bastante golpista, né? Bastante complicada, esses ataques aí do bolsonarismo ao STF. Então, pela primeira vez, e nos causa bastante estranheza, nós temos um governo atacando instituições, e não é só o STF, mas em mira o STF, porque tem poderes, né, propriamente, de barrar aí, então, as manipulações desse gestor bandido, né, dessa gestão bandida que está aí no poder. Lamentavelmente, Bolsonaro é um retrocesso de tudo que nós conhecemos. Porque, na verdade, o próprio gestor, ele pode debater? Pode. Ele pode levar os seus conhecimentos até o STF? Pode. E deve. Ele pode sabe, discordar de diversas maneiras e medidas tomadas, sim. Mas ele nunca pode excitar violência contra uma das casas, né, do poder constitucional de um país. Isso não pode. Como combater isso? Tendo um governo que tenha compromisso e respeito com a Constituição Federal. Tendo, então, um presidente da República que verdadeiramente respeita as instituições, respeita as leis, que apresenta as suas contraversões, mas democraticamente, discutindo, sabe? Quando você é acusado de um ato, sabe o que você faz? Você junta as provas, fala, tá aqui, ó, trouxe as provas, tá aqui, tá? Então, vai lá, retira o processo que vocês têm contra mim, peço a exclusão desse processo, é assim que se faz. Agora, você já parou para pensar se todo mundo partisse para agredir o Poder Judiciário, por simples fato do Poder Judiciário te investigar, ou dar ordem para te investigar, ou receber uma denúncia contra você, né? Então, isso mostra um governo corrupto, um governo canalha, que infelizmente tem prestado um desserviços à população e tem destruído o que nós tínhamos de mais sagrado. Porque em um país pode não se dar ligança muito à casa do legislativo. Pode não se dar ligança muito ao Congresso. Pode não se dar ligança muito à casa do executivo, ou seja, o Planalto. Mas o poder judiciário tem que ser preservado. E, lamentavelmente, o poder judiciário que se preza também a uma adentração política, infelizmente pagará um preço muito alto por isso lá na frente, como aconteceu com o presidente Lula. Lamentavelmente, hoje, tudo que o STF colhe hoje é o que eles plantaram ontem. Deixaram com que tudo isso acontecesse quando se acovardaram, naquele exato momento em que o Sérgio Moro manipulava o país inteiro com a Globo e outras mídias, e assim hoje paga um preço muito alto. Bolsonaro hoje não tem respeito ao próprio STF, porque naquele exato momento o mesmo sabe que o STF foi covarde e tomou medidas covardes em prol de um sistema bandido, provado pela Operação Spoof, provado pela Vaza Jato, e que mostrou bem claro aí, né, infelizmente, o retrocesso que nós estamos vivendo, lamentavelmente. Então vamos aí para a última pergunta aí do nosso papo, está bastante interessante, né? Falar aqui de educação, né? O que você defende aí nessa área, principalmente para a educação pública, e quais são os seus projetos? Olha, eu quero buscar melhorias, né, para a educação, principalmente assim, porque quando você se torna deputado federal, você não é deputado de um estado, nem por um estado. Você vota em pautas que vai para o Brasil inteiro. Você vota em pautas que vai beneficiar o Brasil inteiro. Você vota em leis federais. Então, acho que a primeira consciência que eu tenho é saber que, a partir do momento que eleito, mesmo por Minas Gerais, serei um deputado do Brasil, né? Defenderei as questões de Minas Gerais, sim. Indicarei emendas para Minas Gerais, sim. O deputado tem que fazer isso, né? Deve indicar recursos, né, para o seu estado. Mas não deixarei de participar de todas as políticas de todos os estados, de todas as necessidades e projetos de todos os estados. Para isso, eu almejo futuramente, se candidato for, que no momento sou pré-candidato, almejo fazer parte da comissão mista de orçamentos da Câmara, porque lá nós vamos elaborar, principalmente para educação, saúde, segurança pública, desenvolvimento social, muitos recursos que geram empregos e oportunidade a muitos. Exemplo disso, tudo que foi cortado da educação.
Olha como estão as faculdades hoje. Lamentavelmente, nós vimos aí que 2 milhões de inscritos no próprio Enem, a maioria levou um golpe tão grande. As faculdades ofertaram, e tinha faculdades federais ofertando 30 vagas em direito, tinha faculdades federais ofertando 100 vagas, quando, na verdade, nós tivemos 2 milhões de pessoas inscritas. O que significa isso? Que algum orçamento foi cortado lá atrás. O presidente da República diminuiu orçamentos da educação, o qual todas as faculdades, seja federais, estaduais, iniciativas de ambos os lados, não conseguem ser assediador de mais bolsas, porque, infelizmente, o orçamento é curto. Sendo assim, elas passam, sabe, a ofertar menos bolsas. E nós vimos para quê, né? Porque, infelizmente, foi destinado aí os pastores, né, que foram fazer negócio com prefeitos, entre outros, e aí quem levou um golpe muito grande foi os alunos. Mas eu quero fazer parte da comissão mista de orçamentos para elaborar ampliações de recursos para diversos micros regionais de cada localidade no estado de Minas Gerais. E aonde tiver um deputado defendendo uma questão do seu estado, em que eu ver que propriamente precisa do meu voto, lá também eu vou estar votando com ele nas necessidades de cada estado. Eu acho que é assim que nós vamos fazer políticas nacionais, em melhorias para um coletivo. Não adianta você ser candidato só de um estado, dizer só participo de debate que for do meu estado, como vem acontecendo em diversos e diversos, né, com diversos e diversos deputados aí na Câmara Federal. Não quero fazer parte da Comissão Mista de Orçamentos para destinar recursos para diversos e diversas localidades de Minas Gerais, e quando tiver deputados que quer também fazer parte e quer destinar recursos para o seu estado, quero ser apoiante de projetos e leis, né? Quero ser, né, sabe, propriamente, ser relator de diversas leis que venha levar benefícios ao meu estado, ao estado de São Paulo, ao estado do Rio de Janeiro, ao estado do Acre, ao estado, sabe, a todos os estados. Se a gente for falar aqui, nós vamos falar de todos os estados. Então, assim, a todos os estados, né, da Federação Brasileira. Tá? Então, assim, eu pretendo desenvolver diversos projetos, mudanças, né, nas leis, mudança na Constituição Federal, que precisa imediatamente ter uma nova Constituição Federal, que, repito novamente, parece aí uma coxa de retalhos. Nós precisamos, sabe, criar uma coxa inteiriça, né, novamente. Nós precisamos, de todas as formas, reformular os códigos penais, que tem muitas brechas, desde 1964, né? Desde 1954, tem leis que é de 1940 e alguma coisa. Nós precisamos reformular com a realidade que nós temos hoje. E, assim, criarmos mecanismos de combate à corrupção, mas não esquecendo de colocar o pobre no orçamento, voltando os projetos de inclusão social, melhorias na saúde, criação de micros regionais em muitas, né, das localidades de Minas Gerais que precisa com urgência, né? E, assim, darmos aos professores, criarmos um projeto que o Lula já falou, mas vou falar aqui, é um dos projetos que eu mais apoio, a federalização da educação no Brasil. Ou seja, todos os profissionais de educação vão ser funcionários federais e não mais do Estado e o município. Será um só salário, né, para todos os professores, não havendo necessidade de maneira nenhuma de professores cumprir 2, 3 cargas horárias para ter um salário digno, né? Todos os professores terão um salário digno em uma carga horária só, e assim vai ser de grande utilidade para todos os brasileiros, tendo assim uma saúde, uma educação de qualidade, professores mais qualificados e salários melhores para todos os professores, entrar na sala de aula já sorrindo, batendo palmas e assim, né, sabe, promovendo uma educação de qualidade neste país. Maravilha, então, Charles. Estamos aqui encerrando, né, mais uma entrevista aí do nosso podcast. Quero aqui agradecer a sua participação, né? Gostei bastante aí do nosso papo e passo a bola aí para você fazer suas considerações. Pessoal, eu busco muito, né, me envolver no meio político. E assim, hoje eu sou pretenso, né? Pretendo ser candidato, mas amanhã, com a graça de Deus, eu serei candidato, e com a graça de Deus e do povo, se Deus quiser, serei eleito. Quero ir para a Câmara Federal para a representatividade da população mineira, da população brasileira,
quero trazer diversos recursos regionais, quero criar, né, um sistema regional sustentável em que leve diversas empresas. Isso, vou lutar para isso, criando projetos para que diversas empresas tenham a oportunidade de se instalar em diversas localidades, como o Vale de Quitinhonha e outros vales pobres do Brasil, para que essas empresas tenham benefícios fiscais a partir do momento que gerar emprego e renda para diversos brasileiros que precisam. Quero, de todas as formas, ser articulador de políticas que leve micro-regionais de saúde a diversas localidades que não têm, localidades que são dependentes de 200, 300 quilômetros de distância, que quando um quebra uma perna tem que viajar 200 quilômetros para ter um atendimento, como na minha cidade geralmente acontece. Então, lamentavelmente, esse tipo de coisa nós não podemos mais deixar acontecer no Brasil. Nós temos que criar mecanismos, destinar recursos, destinar emendas, enfim, diversos recursos para a criação de micro-regionais de saúde em várias localidades do Brasil que têm como precariedade, infelizmente, ainda o sistema de saúde. Lutar muito para o desenvolvimento regional, porque quando todos têm salário, quando todos trabalham, quando todos têm oportunidade, geralmente nós temos aí um Brasil, crescente, um Brasil desenvolvendo, um Brasil bom para todos os brasileiros. E é isso que nós vamos buscar. E eu te agradeço desde já, né, nosso amigo Guilherme de Almeida, eu te agradeço aí, né, pela oportunidade de você estar me trazendo aqui. E quando precisar de mim, quando necessitar de minha presença, você sabe que eu vou estar à disposição de todos vocês. É isso aí, Lula 2022 para 2023, e Charles Felizato como pré-candidato a deputado federal, que, se Deus quiser, se candidato, voltarei aqui, né, já com a conversa como candidato. Maravilha, então, né, mais uma vez aqui agradecendo ao Charles, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscrevam no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, comentem aí na entrevista do Charles se concorda com as considerações dele, se discorda também, né? Acho que é importante a gente trazer esse debate. Também curta e comentem em outras publicações, outros vídeos do Mesa de Debates. Né, curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Fique atento à nossa programação, né? Que, né, de véspera de feriado, né? Apesar disso, vai ter bastante coisa ainda vindo por aí. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!